Olá pessoal, meu nome é Joels, eu sou residente da UNB e eu venho nesta videoaula fazer uma revisão sobre o domínio bactéria e arquea. Então vamos lá. Então, antes de falar em si sobre os domínios, eu vou dar uma introdução sobre classificação sistemática. Mas esse não é o foco da nossa aula, nosso foco da nossa aula é domínio bactéria e arquea. Mas eu vou dar essa introdução para vocês terem uma noção de como foi formado esses domínios. Se vocês quiserem ter uma explicação mais detalhada, vocês podem consultar a aula de revisão sobre classificação sistemática, que também foi gravada pelos residentes. O planeta Terra abriga uma grande diversidade de organismos vivos. Alguns já foram identificados e catalogados, porém outros ainda não conhecemos. Os organismos que já foram identificados são classificados em categorias, a partir de critérios, como por exemplo o grau de semelhança entre estes organismos. E por que fazer essa categorização? Classificar os seres vivos em agrupamentos ou táxon é realizado como uma forma de organizar e facilitar o estudo dessa grande diversidade de seres vivos que habitam o nosso planeta. E se vocês lembram, a área que vai fazer isso é a taxonomia. A forma como classificamos seres vivos foi se modificando ao longo dos séculos, onde as primeiras classificações que tivemos levavam em consideração aspectos morfológicos dos seres vivos. Atualmente agrupamos seres vivos em diversos táxons que respeitam uma hierarquia, onde a categoria mais abrangente são os domínios, que foi proposto por Carl Rose em 1978, levando em consideração aspectos moleculares dos seres vivos, mais especificamente a sequência de nucleotídeos que codificam o RNA ribossomal. E por que basear os domínios pelo RNA ribossomal? Um fator que foi decisivo é que todos os seres vivos possuem ribossomos, e nos seres vivos os ribossomos desempenham a mesma função, que é a síntese proteica. Assim, tínhamos estrutura presente em todos os seres vivos que poderíamos comparar. Além disso, o uso de sequência de nucleotídeos do RNA ribossomal é uma maneira mais eficaz de categorizar os seres vivos, do que classificar os organismos em termos de sua nutrição, ou seja, o modo como eles obtêm energia, ou mesmo em termos de sua morfologia, porque tais aspectos são bem variados quando falamos de seres microscópicos, em especial dos seres procariotes, que são as bactérias e as arcas. Então, com base no RNA ribossomal, o Ruse decidiu agrupar os seres vivos em três domínios: bactéria, arcas e eucária, como podemos ver na árvore filogenética no slide. E nós vamos trabalhar nessa aula os domínios bactéria e arquea. E lembrando que domínio é um nível taxonômico que fica acima de reino, ou seja, o domínio é formado por um agrupamento de reinos que estão relacionados entre si. Por exemplo, o domínio eucário é formado pelos reinos animal, planta, fungo e protistas. Antigamente, todos os procariontes eles eram agrupados num reino que era chamado de Monera. Porém, depois que houve a publicação dos trabalhos de Rose, que foi como eu falei anteriormente, com o RNA ribossomal, essa categoria de reino Monera caiu em desusos, por causa que o reino Monera agrupava todos os seres procariontes, então as arqueas e as bactérias. Mas só que, com os trabalhos do RNA ribossomal, demonstrou que esses seres vivos eram totalmente diferentes entre si, por isso que foi separados em dois domínios distintos. Então, por isso que hoje o reino Monera caiu em desuso. Então, o termo Monera a gente usa mais para quando a gente quer se referir ao coletivo dos seres procariontes, como por exemplo as arqueas e as bactérias. Então, meio que caiu em desuso essa questão de falar de reino Monera. Então, a gente fala hoje de domínio bactéria e domínio arqueas. Como eu falei no início desta aula, nosso planeta abriga uma grande variedade de organismos, com diferentes formas e tamanhos. Apesar dessa grande diversidade, os seres vivos são classificados em dois grupos, eucarióticos e procarióticos. Isso quando levamos em consideração a sua estrutura celular. E por que eu estou falando de células eucarióticas e procarióticas nessa aula? Basicamente para falar que o domínio eucária é formado por seres eucariontes, já o domínio bactéria e arquea, que são o foco da nossa aula, são formados por organismos procariontes. Essa informação que eles são organismos procariontes, eu já tinha falado na introdução do vídeo e também quando eu falei dos domínios. Então, meio que reforçando que bactérias e arqueias são seres procariontes. E como sabemos, esses dois tipos celulares, eucariontes e procariontes, apresentam diferenças entre si. Por exemplo, os procariontes são seres com uma estrutura celular mais simples, normalmente unicelulares, que se caracterizam por não terem núcleos definidos para abrigar seu DNA. Ou seja, os procariotos são seres anucleados,
não tendo uma membrana nuclear que separe o material genético do citoplasma. E também os procariotos não apresentam organelas revertidas por membranas. Essas são as características que eu julgo ser mais importantes neste momento, ou seja, ainda há outras diferenças entre procariotos e eucariotos, mas eu não vou me delongar muito nesse assunto, senão eu ficaria a aula toda falando de tipos solares. Então, o que eu quero que vocês se atentem é que bactérias e arqueias são seres procariontes. Até agora, eu dei uma introdução sobre o tema da nossa aula. Agora vamos trabalhar mais detalhadamente os dois domínios foco desta aula, onde daremos início falando sobre o domínio bactéria, que, como o nome bem sugere, é formado pelas bactérias, que podem habitar uma grande variedade de ambientes, desde oceanos, o solo, sobre o nosso corpo, como por exemplo na nossa mão, existem diversas bactérias, e também dentro do nosso corpo, como o famoso caso da nossa microbiota intestinal ou flora intestinal. O termo flora intestinal normalmente era cunhado antigamente porque se achava que as bactérias, juntamente com os fungos, eram plantas. Entretanto, com o trabalho de Carl Rose e de outros estudos, eles descobriram que as bactérias não têm nada a ver com as plantas, são seres totalmente diferentes que possuem características próprias de cada grupo. Então, o termo flora intestinal meio que é cunhado de forma incorreta, por causa que é um termo que se refere a as plantas, e bactérias não são plantas. Então, é preferível usar o termo microbiota intestinal, que é um termo que melhor define essa estrutura que vive dentro do nosso corpo, que pode favorecer diversos benefícios a nós, como, por exemplo, ela pode fornecer, essa microbiota pode fornecer para a gente vitaminas do complexo B, quanto vitaminas do complexo K. Então, se a gente cuidar da nossa microbiota, a gente pode ter diversos benefícios. Entretanto, se a gente tiver um desequilíbrio na nossa microbiota intestinal, ela pode ocasionar doenças, mas ela traz mais benefícios do que malefícios. Além de fornecer essas vitaminas, elas também podem oferecer proteção contra outros micro-organismos. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre as características gerais do domínio bactérico. Então, como eu falei anteriormente, as bactérias são seres procarióticos, ou seja, elas não têm um núcleo definido e não possuem organelas membranosas. Enquanto à sua morfologia, as bactérias possuem uma grande diversidade de tamanhos e formas. Com relação ao seu tamanho, as bactérias possuem tamanhos variados de suas células, que pode variar de 0,2 a 2 micrômetros de diâmetro e de 2 a 8 micrômetros de comprimento, onde esses extremos são representados pelas nanobactérias ou ultramicrobactérias, que até as últimas pesquisas mostram que é uma das menores bactérias já registradas, medindo aproximadamente de 0,2 a 0,05 micrômetros. Já no outro extremo, temos bactérias bem grandes, como a Thiomargarita namibiensis, que mede cerca de 750 micrômetros de comprimento, e a Euphlopistrum fiskersoni, que mede em torno de 800 micrômetros de comprimento, sendo essa última sendo encontrada no intestino de peixes. Essas duas também, devido ao seu grande tamanho, elas podem ser vistas a olho nu. Com relação à forma das bactérias, estas possuem diferentes formatos. Umas têm um formato esférico, representado pelos cocos, outras têm um formato de bastão, representado pelos bacilos, e outras têm um formato espiral, representado pelos vibriões, que têm um formato semelhante a um bacilo com uma curva, espirídeos, que se parece com um saca-rolha, e o último representante das bactérias que tem um formato espiral são os espiroquetas. Durante o processo de reprodução das bactérias, que veremos mais adiante, as bactérias podem se separar ou as células bacterianas podem permanecer ligadas uma nas outras. Assim, quando elas não se separam após o seu processo de reprodução, vemos que ocorre um agrupamento de células bacterianas, que podem ter diferentes arranjos dependendo da forma da bactéria, do número de células nesse arranjo e do plano de divisão das bactérias. Por exemplo, os cocos que têm um formato arredondado podem ter os seguintes arranjos: diplococos, quando temos cocos agrupados em duplas; tetrádes, quando temos cocos dispostos em grupos de 4; sarcina, quando os cocos se dividem em 3 planos, dando origem a 8 cocos unidos, que têm um formato de um cubo simétrico; streptococcus, são cocos numa posição meio que enfileirados, formando uma cadeia,
se assemelhando a um colar de pérola, Staphylococcus, que tem um arranjo desorganizado dos cocos, onde eles formam algo parecido com um cacho de uva. Então preste bem atenção. Os Diplococos tetrades sarracina, eles formam meio que um arranjo simétrico. Já o Staphylococcus é um arranjo assimétrico. Esses 5, Diplococos, tetrades, sarcina, streptococo e estafilococo, são os arranjos possíveis para os cocos. Agora vamos apresentar os arranjos dos bacilos, que em comparação aos cocos têm um menor número de arranjos devido se dividirem apenas em um único plano de divisão, que seria ao longo do seu eixo curto. Então os arranjos dos bacilos são os seguintes: diplobacilos, que são os dois bacilos unidos, e streptobacilos, que é uma cadeia de bacilos. Então, se vocês perceberem, aqui no arranjo de bacilos há somente dois, porque, como eu falei, eles só vão ter um único plano de divisão. Já os cocos, eles vão ter não só um único plano de divisão, porque eles são em um formato esférico, então eles podem ter mais de um plano de divisão. Então, por isso que eles vão ter mais arranjo. Os espiralados normalmente não formam este agrupamento de células bacterianas, então a gente não vai ter arranjo dos espiralados. Outra característica das bactérias é que elas possuem uma parede celular, e essa parede que vai dar a forma da bactéria que vimos anteriormente, em cocos, bacilos e espiralados. Além desta função de definir a forma da bactéria, a parede celular também serve como uma proteção à bactéria. E além disso, a parede também atua impedindo, por exemplo, que haja ruptura da bactéria quando a entrada em excesso de água na célula. Desta forma, a parede atua mantendo a integridade da célula. E mais uma função da parede celular, mais atrelada às bactérias patogênicas, é que a presença de algumas estruturas na parede celular destas bactérias pode favorecer a patogenicidade dessa bactéria, devido, por exemplo, ter uma molécula que ajude a bactéria no reconhecimento celular, promovendo desta forma a sua entrada na célula do hospedeiro, podendo provocar doenças. Portanto, a parede celular é uma estrutura que desempenha diversas funções, que são importantes para a sobrevivência da bactéria. E foi se atentando a este fato que os pesquisadores pensaram em diversos antibióticos que têm como local de ação a parede celular das bactérias. Ou seja, alguns antibióticos vão agir diretamente sobre a estrutura da parede, promovendo a sua desestabilização ou até mesmo interferir na síntese desta parede, fazendo com que haja uma destruição da parede celular da bactéria, resultando na perda de todas as funções que eu descrevi, o que vai levar à morte dessa bactéria, por causa que essa parede é essencial para a sobrevivência da bactéria, porque essas funções são determinantes para a sua sobrevivência no meio que ela vive. Então, pessoal, eu já falei de várias funções da parede celular. Agora vou mencionar mais uma função da parede celular, porém essa função não tem nada a ver com a bactéria em si. Como assim? Eu estou ficando doido? Estou delirando? Não, eu estou me referindo que a composição da parede celular pode ser utilizada como uma forma de classificação das bactérias, onde temos dois tipos, as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Provavelmente você já viu esse nome gram-positivo e gram-negativo em algum lugar, nos livros didáticos e noticiários que falam sobre essa questão das bactérias, ou você já ouviu só por falar mesmo, mas é um termo bastante conhecido. Então, e de onde surgiu essa dominação de gram-positiva e gram-negativa? Você sabe? Então, essa denominação advém de uma técnica de coloração chamada Gram, que foi desenvolvida em 1884 por Christian Gram. Ou seja, o nome da técnica é basicamente o nome de quem a inventou, que é Christian Gram. Então, o nome da técnica coloração Gram é em homenagem a Christian Gram, que foi quem desenvolveu essa técnica. Essa técnica de coloração que ele desenvolveu se baseia em submeter as bactérias a diferentes tipos de corantes, que irão reagir com a estrutura da parede celular da bactéria, ocasionando a coloração das bactérias em duas cores, roxo e vermelho. As gram-positivas irão corar de roxo e as gram-negativas irão corar de vermelho. E sabe o motivo das bactérias gram-positivas e gram-negativas ficarem com coloração diferente?
A resposta é que as bactérias gram-positivas e gram-negativas possuem uma parede celular com uma estrutura diferente. As bactérias gram-positivas têm uma parede celular com várias camadas de um polímero chamado de peptidoglicano. Já as gram-negativas possuem apenas uma fina camada de peptidoglicano em sua parede, mas em compensação, as gram-negativas, além dessa fina camada de peptidoglicano, também possuem uma membrana externa. Desta forma, as gram-positivas e as gram-negativas possuem uma parede celular que é estruturalmente diferente, e é essa diferença que vai ocasionar a diferença na coloração. Portanto, a resposta das células apresentarem uma coloração diferente reside no fato da sua parede celular ser diferente. Assim, o segredo da coloração gram está na parede celular das bactérias, onde as bactérias gram-positivas vão ter uma parede solar formada por várias camadas de peptidoglicano, já as bactérias gram-negativas vão ter apenas uma fina camada de peptidoglicano, mas elas vão ter a membrana externa, que é uma estrutura que faz parte da parede celular. Não confunda a membrana externa de gram-negativas com a membrana interna da gram-negativas, são estruturas diferentes. A membrana externa faz parte da parede celular das bactérias gram-negativas e tanto as gram-positivas quanto as gram-negativas vão ter a membrana interna, que é a membrana plasmática, que inclusive a gente tem, mas só que as membranas plasmáticas de procariotos são diferentes da membrana plasmática de eucariotos. Então, como eu falei, as gram-negativas elas têm uma fina camada de peptidoglicano e tem essa membrana externa. Então, a gente pode falar que estruturalmente a parede celular das bactérias gram-negativas é mais complexa do que a parede celular das gram-positivas, porque a parede das gram-positivas basicamente é formada apenas pelas camadas de peptidoglicano. Já a parede das gram-positivas tem uma fina camada de peptidoglicano, tem a membrana externa e tem outros componentes. Então, a gente pode falar que a parede celular das bactérias gram-negativas é mais complexa em termos estruturais. Então, eu falei que as bactérias possuem parede celular e tem as gram-positivas e as gram-negativas que têm paredes celulares diferentes. Entretanto, nem todas as bactérias vão possuir parede celular, como é o caso do micoplasma, que ele não vai possuir parede celular. E um fato desse micoplasma, que é uma bactéria sem parede celular, é que sua membrana plasmática ela é totalmente diferente das demais bactérias, então é um caso bem exclusivo. Então ele, além de não possuir parede celular, ele também vai ter uma membrana citoplasmática bem peculiar. Antes de seguir a aula, queria que você se atentasse ao seguinte: tanto nas bactérias gram-positivas como em bactérias gram-negativas, a parede celular possui peptidoglicano, que é um polímero que eu posso dizer que é uma assinatura de bactérias. E por este polímero ser encontrado somente em bactérias, o peptidoglicano é o grande alvo dos antibióticos, pois a ação do antibiótico sobre o peptidoglicano descarta efeitos muito nocivos às células de quem ingeriu o medicamento, que no caso são os seres humanos, nós, pois nossas células não têm peptidoglicano. Assim, o antibiótico não vai ter efeitos colaterais muito nocivos a quem ingeriu, mas em compensação, as bactérias serão fortemente impactadas. Um bom exemplo de antibiótico que vai agir sobre a parede celular das bactérias é a penicilina, que é uma droga que interfere na ligação final entre os peptidoglicanos da parede celular das bactérias, o que vai favorecer com que esta parede fique mais frágil, e isso pode promover a lise da célula, ou seja, romper a célula bacteriana. Um mecanismo um pouco semelhante a este da penicilina ocorre naturalmente no nosso corpo e é realizado por uma enzima chamada de lisozima, que está presente na nossa saliva, lágrimas e no suor. A lisozima vai basicamente atuar sobre os peptidoglicanos da parede celular. Mais especificamente, a lisozima vai clivar as ligações dos peptidoglicanos, fazendo com que a parede celular das bactérias sejam destruídas. A reprodução das bactérias ocorre de forma assexuada por bipartição, onde uma bactéria se divide em duas, gerando duas bactérias que são geneticamente iguais. Em alguns livros, o nome deste processo de reprodução assexuado pode ser chamado de fissão binária, mas é a mesma coisa que bipartição, só muda o nome. Se vocês prestarem atenção, as bactérias, por esse processo de reprodução assexuado, geram descendentes iguais a elas,
Porém, como eu tinha falado no começo deste vídeo, as bactérias variam muito entre si, até mesmo entre os indivíduos da mesma espécie. Então, como podemos explicar essa grande variedade de bactérias que existe? Então, se dependesse da bipartição, as bactérias seriam idênticas. Porém, existem mutações que injetam variação nas bactérias. Mas não somente isso explica a variação que existe entre as bactérias, pois as bactérias. A transformação é quando a bactéria capta moléculas livres de DNA que estão dispersas no meio externo, que advém da lise de outra bactéria, que obviamente vai estar morta. A conjugação é um mecanismo que envolve a transferência unidirecional de DNA de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora, onde por intermédio do pilus F, que é produzido pela bactéria doadora, as duas células irão se aproximar, ou seja, o pilus F vai funcionar como uma vara de pescar aproximando as duas bactérias. Quando a bactéria doadora e receptora estiverem próximas, vai ocorrer a união temporária das membranas das duas bactérias, permitindo que haja o fluxo unidirecional do material genético da bactéria doadora para a bactéria receptora. Mas antes de ocorrer esse fluxo do material genético para a bactéria receptora, a bactéria doadora ela tem que duplicar o seu material genético para enviar então essa cópia para a bactéria receptora, porque se ela não duplicasse o material genético, ela ficaria sem o material genético dela, ok? Então, antes de ocorrer esse fluxo unidirecional, a bactéria doadora vai replicar o seu material genético e vai ocorrer essa transferência do material genético. E preste bem atenção, o pilus F ele não vai ser a, o, a estrutura responsável por fazer essa transferência. As bactérias elas vão se aproximar, vão fundir a membrana e é por aí que o material genético vai passar, e não através do pilus F. O pilus F serve para justamente aproximar as duas bactérias. Depois da bactéria doadora e receptora concluir a transferência do material genético, as duas bactérias se separam e cada uma vai seguir a sua vida. Mas agora a bactéria receptora tem uma nova molécula de DNA que pode lhe conferir novas características. A transdução é um mecanismo que se caracteriza por ser um processo que uma bactéria vai passar DNA para uma outra bactéria por um intermédio em vírus. Ou seja, quem vai mediar essa transferência são os vírus. Mas como vai ocorrer essa transferência de DNA mediado pelo vírus de uma bactéria para uma outra bactéria? Então, vai ocorrer basicamente da seguinte forma. Quando o vírus ele infectar uma célula bacteriana, ele pode seguir dois caminhos. Ele pode seguir o ciclo lítico, que normalmente culmina na lise da célula bacteriana e a liberação de novas partículas virais, ou então ele pode seguir o ciclo lisogênico, que aqui vai estar o segredo dessa transdução. Por quê? Porque no ciclo lisogênico, o vírus ele vai entregar o seu DNA ao DNA da bactéria. Então, conforme ela for se reproduzindo, como o DNA viral do vírus está integrado ao DNA da bactéria, conforme ela for se reproduzindo, ela também vai replicar esse DNA viral que está integrado ao seu DNA. Normalmente, quando a bactéria ela sofreu um estresse, provavelmente porque ela está próxima à sua morte, esse vai ser o sinal para que o vírus ele saia desse ciclo lisogênico, onde o seu DNA está integrado ao DNA da bactéria, e passe para um ciclo lítico, onde ele normalmente vai usar a maquinaria da bactéria para produzir novas partículas virais, e isso vai culminar na lise da célula. Mas durante esse processo que ele está usando a maquinaria celular, quando ele sai do momento do ciclo lisogênico para o ciclo lisogênico, onde ele se desintegra do DNA bacteriano, ele pode carregar um pequeno pedaço do DNA bacteriano. Assim, quando ele entrar no ciclo lítico, ele vai sofrer a lise da célula e vai matar aquela célula. Aí ele vai infectar uma nova bactéria e ele pode entrar nesse ciclo lisogênico. Então ele vai se integrar ao DNA da bactéria. E como ele pegou parte do DNA bacteriano da outra bactéria que sofreu lise, essa bactéria que ele infectou agora
vai ganhar um novo DNA que pode lhe conferir uma nova característica. Assim, com estes três mecanismos de transferência de material genético, as bactérias podem ganhar novas características, sendo algo muito importante na sua sobrevivência, bem como essa transferência de material genético é uma importante fonte que gera variação entre as bactérias. Enquanto a sua fonte de energia, as bactérias podem ser autotróficas ou heterotróficas. As bactérias autotróficas são aquelas que produzem o seu próprio alimento, onde essas bactérias autotróficas podem ser fotossintetizantes, que são aquelas bactérias que realizam fotossíntese, onde elas usam a energia solar para produzir compostos orgânicos, ou também essas bactérias autotróficas podem ser quimiosintetizantes, onde elas podem converter energia química em compostos orgânicos pela quimiossíntese. As bactérias heterotróficas são aquelas que obtêm energia a partir de outros organismos, ou seja, se alimentando de outros seres vivos. Essas bactérias heterotróficas podem ser saprofágicas ou parasitas. As bactérias saprofágicas obtêm energia para sua sobrevivência a partir de matéria orgânica sem vida, como por exemplo de animais mortos, e as bactérias parasitas obtêm energia se alimentando de organismos vivos. E são essas bactérias que irão provocar doenças no organismo parasitado, no caso, no hospedeiro. Para finalizar este domínio bactéria, queria mencionar alguns efeitos benéficos que as bactérias realizam para a manutenção dos ecossistemas, bem como sua importância para os seres humanos, já que por existir bactérias parasitas que causam doenças, muitas pessoas associam as bactérias sempre a coisas ruins, que causam prejuízo. Porém, estes seres são muito importantes. Então, uma importância ecológica das bactérias é que elas fazem a reciclagem dos elementos químicos, ao fazer a decomposição da matéria orgânica, e quem vai fazer isso são aquelas bactérias saprofágicas que eu falei anteriormente. As bactérias também são usadas no tratamento de esgotos, decompondo a matéria orgânica, porque justamente elas têm essa ação de decompor a matéria orgânica, que é justamente feita pelas bactérias saprofágicas. Elas também estabelecem diversas relações ecológicas com os outros seres vivos, como, por exemplo, a relação simbiótica entre a bactéria do gênero Rhizobium com as raízes de algumas plantas leguminosas, porque as plantas do gênero Rhizobium fazem a fixação do nitrogênio e as plantas elas não são capazes de capturar o nitrogênio atmosféricos. Então, elas precisam dessas plantas para adquirir o nitrogênio, que é um componente muito importante para a sobrevivência das plantas. As bactérias também podem ser usadas em processos industriais, como na indústria alimentícia para a produção de alimentos como o queijo e seus derivados. Também pode ser usada na indústria farmacêutica e na indústria química na produção de produtos químicos e alguns fármacos. Também pode ser usada na indústria têxtil para produzir algodão e poliéster. As bactérias parasitas podem ser usadas no controle biológico de pragas, pois essas bactérias irão infectar as pragas, como por exemplo os insetos, e vão matar essa praga. E por fim, elas são empregadas na produção de bioplástico, que é um material biodegradável, que pode ser uma alternativa mais ecologicamente correta para substituir o plástico normal, que é feito a partir de petróleo. Agora vamos falar um pouco das arcas, que em comparação ao domínio das bactérias é um domínio que necessita de mais estudo, pois não tem muitas informações sobre este domínio, então o volume de informação sobre as arcas será um pouco menor. Agora a gente vai falar sobre as características gerais das arcas. As arqueias, assim como as bactérias, são seres procarióticos, então elas vão ser anucleadas e não vão ter organelas membranosas em seus citoplasmas. Algumas arqueias vão ter uma parede celular, porém, essa parede celular não vai ser formada por peptidoglicano, já que este polímero é meio que uma assinatura de bactérias. Assim, as paredes celulares das arqueias vão ser feitas de outros componentes que podem variar dependendo da espécie da arqueia. E também algumas arqueias não vão ter parede celular. A grande maioria das arqueias também vão ter uma forma semelhante às bactérias que eu mencionei anteriormente. Então, as arqueias podem ser esféricas, espiraladas e têm um formato de bastão.
Porém, tem algumas arcas que fogem desse padrão, tendo formas diferentes a estas. As arcas são seres extremófilas, ou seja, elas habitam locais extremos, como ambientes extremamente salgados, como o Grande Lago Salgado e o famoso Mar Morto, e também podem viver em águas quentes sulfurosas, como as fontes termais do Parque Yellowstone. Entretanto, as arcas também podem viver em ambientes não extremos, como no solo, no oceano e até mesmo ser encontradas na microbiota vaginal e na nossa boca. E ainda não há registros de arcas que causam doenças nos seres humanos. Então, pessoal, eu queria retornar nessa árvore filogenética que a gente apresentou no início da aula para apresentar algumas informações que eu não pude passar no começo da nossa videoaula, porque a gente não tinha trabalhado alguns conteúdos que seriam importantes para a gente desbravar melhor essa árvore filogenética. Então, o que eu queria falar com vocês é o seguinte: a gente apresentou as características das bactérias e as características das arcas. E se vocês perceberem, elas têm coisas em comum, como por exemplo ser seres procarióticos, mas também elas têm coisas totalmente diferentes entre si. O que é importante a gente dizer, porque antigamente as arcas eram consideradas ancestrais das bactérias modernas que a gente conhece hoje. Porém, essa ideia está totalmente equivocada. Porque se vocês olharem nessa árvore filogenética, o que a gente consegue ver? Que a possível origem das arcas é quase concomitantemente com a origem das bactérias. Então não faz muito sentido a gente falar que as arcas deram origem às bactérias, por causa que quando a gente olha nessa árvore filogenética, a gente percebe que elas tiveram origem quase concomitantemente. Então não tem como as arcas ter dado origem às bactérias atuais. E também nessa árvore filogenética a gente consegue perceber uma coisa, que o domínio das arcas ele está entre o domínio bactéria e eucária. Então, o domínio Arc ele pode ter algumas características de bactérias, bem como ele pode ter algumas características de eucárias, mas também ele tem características exclusivas que estão presentes somente nesse domínio. Então, ele pode ter características de algumas características de bactérias e também algumas características de alguns eucariotos. Entretanto, ele tem características próprias, por isso que ele tem um domínio somente para si.